Olá e bem-vindos a mais um mergulho de hoje nas nossas pesquisas. Hoje a mesa está bem cheia de anotações, recortes de revistas antigas e documentos de design de jogos. E a energia por aqui tá, eu confesso, um pouquinho mais sombria do que o normal. O clima pesou um pouco hoje, né? Pesou bastante. A gente vai voltar no tempo, direto para o final da década de 90, para investigar uma revolução meio silenciosa que mudou o entretenimento digital para sempre. O foco dessa nossa análise é a criação de uma verdadeira obra-prima do terror psicológico, Silent Hill, lançado lá atrás para o primeiro PlayStation. Um clássico absoluto. Sim. E o que esses papéis todos nos mostram não é só, tipo, a ficha técnica de um jogo famoso. É um estudo de caso muito louco sobre como limitações técnicas que deveriam arruinar um projeto, somadas a uma equipe de pessoas consideradas quase descartáveis pela própria empresa, acabaram reescrevendo o que significa sentir medo. Pois é, a história de bastidores é tão fascinante quanto o jogo em si. Beleza, vamos desvendar isso. Para a gente entender o tamanho do impacto, como era exatamente o cenário dos jogos de terror antes dessa neblina toda tomar conta dos videogames. Bom, o final dos anos 90 foi uma época de transição tecnológica brutal. A indústria estava vivendo aquele boom absurdo dos gráficos tridimensionais e a evolução acontecia numa velocidade que, deixava todo mundo meio tonto. Era muita novidade o tempo todo. Exato. As narrativas começavam a ganhar uma ambição cinematográfica. Não era mais só sobre um boneco pulando em plataformas coloridas. Mas quando a gente olha para o gênero do terror especificamente, o domínio era de algo muito focado na ação física. O termo da época era o survival horror, né? O horror de sobrevivência. E a maior referência nas nossas notas, sem dúvida, é Resident Evil. Com certeza. Era uma experiência baseada em ameaças biológicas. Zumbis, monstros mutantes, laboratórios secretos. O medo vinha da escassez. Acabou a munição da escopeta, um cachorro zumbi pula na tela e o coração acelera. É o clássico susto da casa mal-assombrada. Isso. Onde o perigo é físico, palpável e muito visível. Faz todo sentido, é adrenalina pura, aquele pulo inevitável do sofá que todo mundo já deu. E lendo o material que a gente separou, fica claro que essa fórmula estava rendendo milhões. Era uma verdadeira mina de ouro na época. Dava muito dinheiro. Então, o que me deixa muito intrigada é por que a Konami, a desenvolvedora de Silent Hill, tentaria algo tão radicalmente diferente. Quer dizer, se a receita do zumbi estava dando tão certo, de onde surgiu a ideia de fazer um jogo focado em silêncio e terror psicológico? O que as anotações mostram sobre essa mudança de rota? É aí que entra a dinâmica corporativa fascinante dessa história. A ideia original até era tentar morder uma fatia desse bolo financeiro que os jogos de zumbi estavam gerando. A Konami queria o próprio Resident Evil dela. Faz sentido para o mercado. Mas a tarefa de criar esse novo projeto não foi entregue para o time A da empresa. Caiu no colo de uma pequena equipe interna que, curiosamente, era formada por funcionários que não tinham se encaixado em outros grandes projetos. Aquela galera que ficava meio de escanteio? Exatamente. Eram pessoas cujas ideias tinham sido rejeitadas antes ou que estavam até à beira de sair da empresa mesmo. Esse grupo acabou ganhando o apelido histórico de Team Silent. Um verdadeiro time de renegados. Mas, pensando bem, isso não seria a receita perfeita para o desastre? Uma equipe desmotivada, cheia de gente que a chefia não botava tanta fé, com a missão absurda de criar um sucesso de vendas do zero. Na teoria, sim, parecia um desastre anunciado, mas a prática provou o oposto, e o motivo é muito interessante. Em grandes corporações de entretenimento, as equipes que cuidam dos carro-chefes recebem os maiores orçamentos, claro, mas também sofrem a maior pressão. A chefia respira no cangote, né? Direto, exigindo planilhas, resultados previsíveis e repetição de fórmulas seguras que já deram certo. O Team Silent, por ser visto como um projeto de menor prioridade inicialmente, operava quase nas sombras. A ausência de holofotes significou uma ausência de microgerenciamento. Eles ficaram soltos. Muito soltos.
Então, quando o grupo percebeu que tentar copiar o estilo de ação de Hollywood não ia funcionar para eles, essa falta de supervisão estrita deu a liberdade criativa necessária para simplesmente jogar a cartilha fora. É aquela velha vantagem de quem corre por fora e não tem absolutamente nada a perder. Eu fico imaginando a reunião onde eles decidiram que, já que não podiam fazer o melhor jogo de ação, fariam o jogo mais perturbador possível. E fizeram mesmo. E, pelo que eu vi aqui nos rascunhos de produção, a mudança de paradigma foi cirúrgica. Eles não queriam aquele pico de adrenalina seguido do alívio quando o monstro cai morto. Eles queriam instalar um zumbido constante de ansiedade na mente de quem estava com o controle na mão. Precisamente. O objetivo do Team Silent tornou-se explorar o medo do desconhecido. Aquele medo visceral que vem não do que salta na tela, mas do que está ali escondido no escuro. Eles queriam um desconforto psicológico que ficasse grudado na pele mesmo depois de desligar o videogame. E para conseguir isso, precisaram tomar decisões artísticas muito peculiares, que muitas vezes foram forçadas por problemas técnicos bem reais. Nossa, lendo exatamente sobre esses problemas técnicos, eu tive um momento de epifania absoluta com essa pesquisa. A gente sempre trata aquela neblina cinza de Silent Hill como o elemento artístico mais icônico da série, né? A identidade visual de toda a franquia. Todo mundo lembra da neblina. Exato. Mas olhando as anotações dos desenvolvedores, a história real é bem menos poética. A neblina não nasceu de um surto de inspiração genial durante uma madrugada de trabalho. Ela foi basicamente um truque de desesperado de programação. E aqui é que fica realmente interessante. É um dos maiores exemplos na história da tecnologia de como uma restrição severa pode gerar uma inovação brilhante. Para quem lembra da era do primeiro PlayStation, o console lidava muito bem com ambientes fechados e pré-renderizados. Tipo aquelas mansões claustrofóbicas da concorrência, né? Isso. Mas a ambição aqui era diferente. O projeto tentava renderizar uma cidade inteira em 3D, com ruas abertas em tempo real. E o hardware simplesmente engasgava. Não tinha memória suficiente para isso. O coitado do console não aguentava o tranco. De jeito nenhum. Se o cenário fosse mostrado de forma limpa, quem estivesse jogando veria os prédios e as ruas literalmente brotando do nada na linha do horizonte. Aquele erro gráfico terrível que chamamos de pop-in. Isso destrói qualquer imersão. Fica parecendo um cenário de papelão sendo montado na pressa bem na sua frente. E como eles resolveram isso na prática? Eles jogaram um lençol gigante por cima da cidade. Para mascarar essa limitação brutal de desempenho, a equipe cobriu tudo com uma névoa extremamente espessa. Assim, o console só precisava renderizar a uns 2 ou 3 metros ao redor do personagem. O resto era só um cinza infinito. Band-aid técnico que acabou virando alma do negócio. É incrível. Mas me explica uma coisa, como que um limite de processamento de imagem de um videogame antigo se traduziu num ganho tão grande para o terror psicológico? Isso levanta uma questão importante sobre como o design pode manipular a mente. A mágica acontece porque essa solução técnica acabou direcionando a imaginação humana de uma forma muito mais poderosa do que qualquer gráfico de alta definição conseguiria. Nossa, com certeza. Ao restringir a visão, o jogo força o nosso cérebro a preencher o vazio. A experiência deixa de ser sobre a reação imediata ao que está na tela e passa a ser sobre antecipação constante. Você fica só esperando o pior acontecer. Exato. A ameaça raramente é vista de longe. Ela é imaginada muito antes de aparecer. E a mente de qualquer ser humano, quando é privada de informação visual e um ambiente hostil, é mestre em inventar os piores cenários possíveis. O medo do que não se vê é um instinto primário nosso de sobrevivência. A nossa própria imaginação atua como o processador gráfico mais sádico que existe. A gente é o nosso pior inimigo ali. E para piorar essa paranoia toda, os documentos detalham uma mecânica genial que faz uma dupla perfeita com a neblina, o rádio portátil. Ah, o rádio. Genial. Chiado agressivo que vai aumentando de volume sempre que uma criatura está por perto. Imagina a cena para quem está jogando, caminhar por uma rua cinza onde não dá para ver um palmo à frente do nariz e do nada a estática começa a gritar no rádio.
Confesso que só de ler a descrição nos nossos documentos eu já entrei um pouco em pânico. É uma verdadeira aula de design de tensão. Esse rádio cria um conflito sensorial fortíssimo no cérebro. Como assim? O som está gritando para o seu cérebro o seguinte: olha, tem um perigo mortal dividindo esse espaço agora mesmo. Mas os seus olhos, que estão cegados por aquela neblina toda, dizem: calma, não estou vendo nada. Saber que a ameaça está ali do seu lado, mas não saber a forma dela ou de qual direção vai atacar, eleva o suspense a um nível quase insuportável. É literalmente a sonificação da ansiedade. Caramba, sonificação da ansiedade, adorei isso. E falando em ansiedade, eu acho que a gente precisa olhar para quem sofre tudo isso na pele, na história. Porque nas narrativas de ação tradicionais, quem salva o dia costuma ser um agente de forças especiais, super treinado, carregando um arsenal nas costas. O herói clássico. Sim, mas o roteiro de Silent Hill vai na contramão total disso. A história começa de um jeito quase mundano. Temos o Harry Mason, um homem comum, um escritor, que decide levar a filha adotiva, Cheryl, para umas férias nessa cidadezinha. Dirigindo à noite, ele vê uma figura na estrada, desvia e o carro capota. Quando ele acorda, a menina sumiu. É o desespero mais básico e universal que existe. O de qualquer pai tentando achar uma criança perdida. Como essa escolha de protagonista afeta a forma como a audiência interage com esse mundo? Afeta absolutamente tudo. A escolha de ter o Harry Mason aí é outro golpe de mestre do roteiro, porque a vulnerabilidade dele se traduz diretamente nas mecânicas do jogo. Como ele é só um pai comum e não um soldado de elite, ele se cansa rápido. Ele não tem aquele fôlego infinito. Nem um pouco. E a mira dele com uma arma de fogo é terrível. Quando ele precisa usar um pedaço de cano enferrujado para se defender, o movimento é desajeitado, lento e super pesado. O combate nunca é uma demonstração de heroísmo ou poder. É só um ato puro de desespero e sobrevivência caótica. Dá pra sentir a agonia além dos relatos. Imagina tentar acertar um bicho estranho no escuro quando o próprio braço do personagem parece pesar 1 tonelada. Em vez de empoderar quem tá ali controlando, a equipe resolveu tirar qualquer sensação de competência. Sem dúvida. E essa falta de habilidade cria uma ponte emocional muito imediata com quem está jogando. As reações físicas do Harry são limitadas e dolorosamente humanas. Ao retirar o poder, a precisão e a força, o design do jogo amplifica o sentimento de impotência. E a impotência é terrível. E é a base principal de qualquer obra de terror psicológico eficaz. Sem poder reagir de igual para igual contra os monstros, a única opção viável na maior parte do tempo é simplesmente fugir para o meio da neblina e torcer para o melhor. E já que a gente mencionou o rádio e esses barulhos assustadores, tem uma entrevista muito curiosa com o compositor do jogo, o Akira Yamaoka, que está separado aqui nas nossas notas. A atmosfera sonora tem um capítulo à parte nessa história toda. O trabalho do Yamaoka é lendário. É bizarro de bom. Normalmente, grandes jogos daquela época tinham trilhas sonoras orquestrais bem épicas ou umas músicas eletrônicas tocando em loop para meio que ditar se era a hora de explorar o cenário ou a hora de lutar. Mas o Yamaoka subverteu tudo isso. O áudio aqui é composto pelo som do vento, os passos do Harry ecoando no asfalto molhado e, de repente, uns ruídos bem estranhos, completamente sem explicação. O que é fascinante aqui é que a abordagem dele é brilhante justamente porque foge das convenções da época. Ele entendeu que uma melodia contínua oferece conforto para quem joga, oferece um ritmo previsível, e ele não queria que ninguém ficasse confortável. Definitivamente não. Em vez disso, a trilha sonora entrega uma mistura super incômoda de música ambiente, umas influências de rock industrial pesado e distorções eletrônicas. O mais interessante é como ele gravou esses sons todos. Tem registros de que ele usava objetos cotidianos, coisas tipo raspar pedaços de metal no chão ou bater em superfícies industriais abandonadas. E depois ele processava esses ruídos rudimentares até eles se tornarem irreconhecíveis e, claro, muito assustadores. Nossa, um verdadeiro artesão de pesadelos, coletando sons em depósitos de sucata. E tem outro ponto que me chamou muito a atenção no trabalho dele, que é o uso do silêncio absoluto.
Como assim não colocar música nenhuma no que deveria ser o momento de maior clímax de uma cena? O silêncio, quando é usado de forma inteligente, acaba se tornando um instrumento mais ensurdecedor de todos. Em um ambiente tão hostil quanto Silent Hill, a ausência de som não traz paz. Ela só traz a expectativa do ataque. Deixa a gente na ponta da cadeira. Exato. O silêncio cria um vácuo imenso que a mente de quem está imerso na história preenche com a própria paranoia. O Yamaoka esculpiu uma identidade sonora tão perturbadora que ela não serve só de fundo musical. O som ali é parte da geografia da cidade, é uma textura do ambiente tanto quanto a própria neblina. E essa ideia de textura combina muito com a narrativa em si. Pelos roteiros que a gente tem aqui na mesa, a história é entregue como se fosse um quebra-cabeça espalhado no escuro. Não tem um narrador segurando a nossa mão e dizendo claramente o que está acontecendo. A trama é toda construída por fragmentos, né? Sim, é uma narrativa bem fragmentada. O personagem acha anotações médicas jogadas, esbarra numa policial novata totalmente confusa. Depois, encontra uma mulher misteriosa que só fala por charadas. A cidade inteira parece se comportar não como um cenário normal de cimento e asfalto, mas como um organismo vivo, doente e pulsante. E os monstros? Bem, pelo que os documentos descrevem com detalhes, eles não são vilões tradicionais de forma alguma. Longe disso. Os inimigos enfrentados raramente se parecem com os típicos antagonistas de aventura, com garras enormes, presas e músculos. Eles são projetados como deformidades. São abominações muitas vezes sem rosto, distorções bem perturbadoras da anatomia humana, frequentemente lembrando medos infantis ou criaturas rastejantes que sofrem espasmos constantes na sua frente. Dá um desconforto só de imaginar o movimento deles. Muito. O papel deles vai além do simples obstáculo físico. Eles reforçam a ideia central de que a cidade está materializando algo profundamente apodrecido no subconsciente de quem está ali. É o terror corporal servindo inteiramente ao propósito do terror psicológico. O que nos leva ao momento mais extremo de todo esse design, que os documentos aqui chamam de outro mundo. Pelo que eu entendi, o ambiente do jogo transita subitamente entre a cidade nebulosa normal e essa versão alternativa completamente infernal. O exemplo mais marcante citado nas notas de pesquisa é a escola primária. A transição da escola é inesquecível. A escola já é assustadora na versão normal, por estar completamente escura e abandonada. Mas, de repente, as sirenes tocam, parecendo um alarme de ataque aéreo ensurdecedor. A arquitetura inteira se desfaz. As paredes viram grades de metal enferrujado, poças de sangue seco aparecem do nada e tudo fica insuportavelmente claustrofóbico. Qual é o peso real dessa transição para quem está imerso ali? Essa quebra abrupta de ambiente destrói qualquer ilusão de controle. A escola abandonada, por pior e mais assustadora que seja, ainda mantém a estrutura lógica de uma escola. Tem salas de aula, carteiras, corredores. A mente humana entende aquele espaço, sabe como navegar por ele. Tem regras ali, né? Isso. Mas quando a sirene toca e a transição para o outro mundo acontece, as leis da física e da arquitetura simplesmente vão para o lixo. O chão que era sólido vira uma grade suspensa sobre um abismo super escuro. Ventiladores industriais enormes começam a girar nas paredes sem motivo aparente. A ferrugem e o sangue representam uma decadência extrema, dor e carne. O impacto psicológico disso é triturar a pouca sensação de segurança que ainda restava. A pessoa fica sem chão, literalmente e figurativamente. Exatamente. A alternância totalmente imprevisível entre a neblina melancólica e aquele pesadelo enferrujado tira qualquer ponto de equilíbrio emocional. Você nunca sabe quando a realidade vai desmoronar. É uma forma de não deixar ninguém relaxar nunca. Olhando as referências que a equipe usou, fica óbvio que isso não saiu do nada. A pesquisa aponta fartíssimas influências do cinema para chegar nesse tom tão opressivo, especialmente de obras que exploram o surrealismo, não é? Sim, os registros confirmam que a equipe bebeu muito da fonte do cinema vanguardista. A maior inspiração, frequentemente citada por eles, é o trabalho do diretor David Lynch, particularmente a série Twin Peaks e o filme Fire Walk with Me.
Nessas obras, os traumas e medos mais profundos acabam assumindo formas literais. E eles adoram bagunçar a linha entre o que é real e o que é devaneio, né? Justamente. Uma das grandes marcas do Lynch, que foi adotada com maestria pela equipe de desenvolvimento, é o uso do que a gente chama de regras oníricas, a lógica pura do sonho. Como funciona isso no jogo? Sabe quando ocorre um sonho onde a pessoa está na própria casa, mas ao abrir a porta do quarto, ela sai num corredor de hospital interminável que não faz sentido nenhum geográfico, e dentro do sonho isso parece perfeitamente normal? Nossa, sim, é uma sensação muito esquisita. Silent Hill opera exatamente nessa mesma frequência. Não tem uma linha clara separando o mundo tangível do delírio completo. Os símbolos e as metáforas ali importam muito mais do que a realidade física do lugar. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual é o tamanho da cratera que essa obra deixou na indústria? As fontes falam muito sobre como a narrativa forçava quem jogava a repetir a experiência várias vezes para conseguir decifrar todas as metáforas. Mas o impacto vai muito além das mecânicas, certo? O peso cultural disso parece enorme. O cinema independente e a literatura contemporânea mergulhando muito profundamente em temas pesados de culpa, memória reprimida e identidade fraturada. Silent Hill provou que os jogos de videogame, por serem uma mídia totalmente interativa, podiam não apenas explorar esses temas de forma madura, mas fazer com que a audiência vivenciasse essas emoções angustiantes em primeira mão. Eles elevaram a mídia para outro patamar. Sem dúvida. A mídia estava finalmente pronta para dar um passo além do puro reflexo motor de atirar e pular, buscando um valor narrativo complexo e realmente adulto. Tem ponto muito irônico sobre tudo isso na nossa pesquisa. Hoje, a indústria tem orçamentos absurdamente gigantescos, gráficos super realistas, onde dá para contar literalmente os poros no rosto do personagem. Mas a leitura dessas retrospectivas sugere que existe uma verdadeira magia do PS1, que as tecnologias modernas têm uma dificuldade enorme de recriar. Aqueles polígonos todos tremidos na tela, a iluminação mais rudimentar que criava sombras duras, as texturas borradas, tudo isso parece ser super vital para a sensação de sonho febril do jogo original. Um estúdio moderno conseguiria fazer um pesadelo tão sufocante com a tecnologia perfeita de hoje? Esse é o grande paradoxo da perfeição tecnológica nos jogos. Quando a imagem mostra absolutamente tudo de forma ultra-realista e cristalina, simplesmente não sobra espaço nenhum para o cérebro trabalhar. É tudo mastigado ali na tela. Isso. A clareza visual extrema remove o mistério. O primeiro Silent Hill se beneficia incrivelmente do que podemos chamar de uma estética inerentemente suja e enigmática. Os gráficos limitados não mostravam a textura exata da pele de uma criatura. E o que acontecia? Isso a tornava muito mais grotesca, porque a mente humana preenchia as falhas visuais com o terror pessoal de cada um de nós. É quase como se o jogo lesse a nossa mente e usasse os nossos medos contra a gente. Foi uma tempestade perfeita de arte abstrata, que foi meio que forçada por limitações técnicas, combinada com um som inovador e temas super maduros. E a base foi tão forte que gerou toda uma franquia gigante, com títulos como Silent Hill 2 expandindo esse conceito de simbolismo e trauma a níveis estratosféricos nos anos seguintes. A lição profunda que a gente tira da leitura desses documentos todos hoje é que a violência gráfica, os monstros tradicionais de sempre, eles podem até causar um choque visual momentâneo. Mas o silêncio, o mistério e principalmente aquilo que nós mesmos escondemos lá no fundo da nossa própria mente, isso é muito, muito mais assustador. Tentar entender os chiados de um rádio no escuro, sabendo que há algo totalmente indescritível escondido a uns 2 passos de distância nessa neblina espessa, é uma jornada incrivelmente crua pela fragilidade humana. É um testemunho do poder do design focado em atmosfera, sabe? Mostrou de forma incontestável para a indústria que, para construir um terror verdadeiramente enraizado, não basta ficar colocando ameaças explícitas na tela o tempo todo. É fundamental exigir que quem consome a obra participe ativamente da construção do próprio desespero mental.
Nós agradecemos imensamente a companhia de todo mundo nesse nosso mergulho de hoje, pelas anotações e pelos bastidores do terror digital, navegando com a gente por corredores enferrujados e ruas sem fim. É fascinante ver como a criatividade, mesmo quando ela está acorrentada por limitações gigantescas, consegue traduzir emoções tão viscerais. Mas, antes da gente fechar as nossas pastas e encerrar de vez a análise, acho que tem uma última peça desse quebra-cabeça que merece uma reflexão da nossa audiência. Com certeza tem. Durante a nossa exploração dos fatos aqui, foi mencionado o passado obscuro da região na lore, na história do jogo. Tem vários textos sobre cultos antigos, rituais macabros e tragédias históricas ao redor daquela cidade. Mas, quando a gente soma isso a tudo o que discutimos hoje sobre a manipulação do subconsciente e as múltiplas interpretações artísticas da equipe, surge um questionamento final bem poderoso. Qual seria? A narrativa do jogo nunca explica, de fato, o que a cidade é de forma 100% direta. A dúvida cruel que fica e que transcende a tela é a seguinte: será que Silent Hill é de verdade um lugar geográfico assombrado por espíritos e eventos sobrenaturais objetivos? Ou será que o asfalto, a neblina infinita e aquelas criaturas disformes não têm substância própria nenhuma? Nossa! Talvez a cidade seja apenas um imenso espelho vazio, uma manifestação implacável cuja única função é materializar e refletir de volta os traumas mais dolorosos, a culpa reprimida e os segredos inconfessáveis de quem tem a infelicidade de pisar ali. Fica aí o convite para o pessoal ponderar sobre essa possibilidade da próxima vez que uma neblina fria e espessa cobrir as ruas da vizinhança na calada da noite. Um pensamento para garantir que ninguém na nossa audiência durma tão cedo hoje. Agradeço demais a companhia de todo mundo nesse devaneio sombrio e até a nossa próxima análise profunda.